Agora falarei do número 9 invertido de cabeça para baixo, que é o número 6. Esse número 6 significa a união do espírito e da matéria, que muitas bruxas acreditam que é a formação do anticristo. O número 6 significa a resolução dos problemas, e o que o anticristo irá fazer na Terra, se não é resolver o problema do mundo. O número 6 significa idealismo. O anticristo se apresentará com muitas ideias de mudança para o mundo. O número 6 simboliza a estrela de 6 pontas, que significa impor os seus ideais a todos os outros. O que o anticristo irá fazer é impor os seus ideais na humanidade, e se não aceitar morrerá. O número 6 significa a besta. O número de um homem significa o mal e a imperfeição. O número 6 significa a cura. O falso profeta no governo do anticristo fará muitos milagres, porque eles escolheram o ano de 2001. Repare que o número de 2001 é a junção de 4 algarismos, que são os números 2, 0, 0 e 1. Agora é só somar esses números, e terá o número 3, que significa a trindade satânica, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. O ano de 2001 que deu início à nova ordem mundial. O seu número está ligado com esses 3 seres malignos que farão parte dessa nova ordem mundial. A cor do número 3 está ligada com a cor verde, que é sagrada para os muçulmanos. Quem foi usado para derrubar as Torres Gêmeas? O muçulmano Osama Bin Laden, que foi comprado. E quem criou o seu grupo terrorista? Foram os Illuminatis, que também financiaram o grupo, e também planejaram a queda das 2 Torres Gêmeas. O terrorismo está sob o controle desses senhores do mundo, e só atacam quando recebem ordem dos Illuminatis. Se os presidentes não obedecerem aos acordos com esses homens poderosos, os seus países são bombardeados pelo terrorismo. O número 3 significa vibrações e comunicação com os espíritos das trevas. O número 3 mais 3, ele mesmo dá um número 6, que é o 3 mais 3. O número 3 vezes 3, ele mesmo dá um número 9, que é o 3 vezes 3. O ano 2001 somado dá um número 3. Eu não estou aqui para mentir. Estou expondo a podridão do ocultismo. O ator Domingos Montanher morreu em um ritual de sacrifício, não envolvendo o elemento fogo igual às Torres Gêmeas. O dele envolveu o elemento água. Existem 4 tipos de sacrifícios: aquele que o fogo queima e as suas almas são oferecidas aos espíritos do fogo, os que morrem na terra ao serem assassinados, e o seu sangue escorre pela terra, eles são oferecidos aos espíritos da terra, mesmo que não seja em sacrifício. Ao matar alguém e o seu corpo cair na terra, automaticamente sem querer fez um ritual de sacrifício aos demônios do elemento terra. Quem morre pelas tempestades são oferecidos aos espíritos do elemento ar, e quem morre afogado é oferecido aos espíritos das águas. Falando dos espíritos das águas, quem assistiu a Pequena Sereia percebeu que ela mora debaixo da água, e também é filha do seu pai, que é o rei. Debaixo das águas existe o reino da Pequena Sereia Ariel. A Disney satânica acabou de revelar para vocês que existe um reino das trevas no fundo do mar, e eu digo que existe abaixo da terra do mar, e eles, para chegarem à terra, passam pelas águas marinhas e controlam elas. Ofereceu um ritual no mar, vai sair um demônio das trevas que fica debaixo das terras dos mares e vai receber o ritual. Eu já tive visões desses demônios mergulhando no fundo do mar, naquela parte escura das águas, onde tem peixes estranhos de luz para iluminarem a escuridão das águas. Essa parte do mar se chama abissal, que derivou da palavra abismo pela sua profundidade. Ali é o limite do mar, e ao atravessar as terras dessa parte do mar, já entra no mundo espiritual das trevas. Domingos Montanher foi oferenda de ritual nas águas do Rio São Francisco, que é o rio mais amaldiçoado do Brasil por ser o que mais recebe rituais, por isso é o rio que mais mata. Ele foi oferecido pelos espíritos das águas, que são vários. É um reino que existe no fundo dos rios, dos grandes lagos e dos mares, que são os maiores reinos marinhos. Domingos Montanher morreu dia 17 de setembro de 2016. Escolheram o mês de setembro, que é o mês 9, que já falei o significado. O ano escolhido para oferecê-lo em sacrifício foi 2016. Se somar o número de 2016, que é 2, mais 0, mais 1 e mais 6,
A soma do número 2016 é 9. O número 17, que foi o dia que ele foi oferecido, significa o número da morte. O número 17 somado a 1 mais 7 dá 8. O número 8 significa o infinito, que é aquilo que não tem fim no mundo espiritual. O número 8 significa a eternidade, que foi para onde a alma de Domingos foi, para um lugar eterno onde não se pode morrer, onde o bicho nunca morre. O número 8 está associado à prosperidade e à multiplicação. Quando a Globo ofereceu Domingos no ritual, a sua novela teve audiência, o que significa prosperidade e multiplicação. Falarei de várias áreas de adivinhações dentro do ocultismo. Isaías 8 verso 19. Quando vos disseram, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Isaías 19 verso 3. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho e reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos, consultarão seus ídolos, necromantes, médiuns, adivinhos e até ilusionistas. Hoje temos necromantes, que são os espíritas kardecistas, que invocam os mortos para consultarem através de bolas de cristais. Os médiuns, que recebem os espíritos em seus corpos para passarem mensagens do além. Fala dos adivinhos e também de mágicos ilusionistas. Tudo isso Deus abomina. 1 Crônicas 10 verso 13. Assim Saul morreu, por causa da sua infidelidade para com Deus o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Deus. E além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. Saul foi enganado ao consultar uma médium, e na palavra de Deus ele já havia alertado. Saul não era inocente. Hoje tem as modernas variedades de engano. Os necromantes consultam os mortos, e tem deles que recebem espíritos em seus corpos. Tem os tarólogos que usam 78 cartas esotéricas para adivinharem, e os cartomantes usam o baralho normal para adivinhar. Levítico 20 verso 6. Aquele que recorrer aos necromantes e os adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Deus fala de eliminar os que praticam a necromancia e os adivinhos. Hoje é a mesma coisa. Quando ele quer eliminar, ninguém pode impedir. Várias bruxas da minha época na década de 80 foram eliminadas. Os astrólogos também fazem adivinhações através dos astros, e tem aqueles que usam os búzios. Levítico 20 verso 27. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre eles. Deus fala em pena de morte, hoje não mudou. A pena de morte é espiritual lá no inferno. Na quiromancia, fazem as leituras através das linhas das mãos. Os quirólogos fazem previsões, e se qualquer crente que esteja firme e livre de qualquer legalidade, ao encontrarem um quiromante e lhe oferecer a sua mão para a leitura, está abrindo legalidade no mundo espiritual para os demônios trabalharem em sua vida. Quando se dá a mão para a leitura, significa que acredita no diabo e crê em suas previsões, e tudo é pela fé. Se crer que as trevas podem fazer previsões sobre a sua vida, ela irá fazer. Se não crer, então não ofereça a sua mão. E tem os numerólogos que usam os números para adivinharem, e somam eles para fazerem previsões, e também verem os valores de cada letra em números para revelarem algo. Levítico 19 verso 31. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor vosso Deus. E tem os frenólogos que fazem adivinhações através do mapa de um cérebro, e tem os cristalomantes que usam bola de cristal ou espelhos para fazerem adivinhações, e tem os clarividentes que são mais evoluídos para verem as coisas do que os videntes. Todas essas coisas que falei, são meios de adivinhações para enganar as almas. Teve uma mulher que, ao consultar uma taróloga, ela abriu a carta e disse que significava morte. A mulher, desesperada, cometeu suicídio antes do cumprimento da carta. O demônio poderia matar ela por ter dado legalidade ao consultar a taromante. Ela, ao crer nessa taróloga,
já deu legalidade ao demônio para matar. Ao consultar, já abriu a legalidade para isso acontecer. Essa mulher cometeu suicídio antes de saber se a carta iria se cumprir. Talvez não aconteceria nada com ela quando Deus tem promessa. O demônio não pode fazer nada quando Deus tem promessa, e não se cumpre as adivinhações de morte. Esse terreno de adivinhações é perigoso, onde as pessoas, querendo saber dos seus futuros, procuram esses instrumentos do diabo. Tem faculdades que estão ligadas às práticas espíritas, como a parapsicologia e a cosmologia. Eu recomendo que não façam essas faculdades, que não têm nenhum proveito. Falarei do perigoso livro de São Cipriano. Cipriano nasceu em Antioquia, região entre a Síria e a Arábia, que na época pertencia ao governo da Fenícia. Ele nasceu no ano 25 depois de Cristo, filho de pais ricos e pagãos, que induziram Cipriano nos estudos da feitiçaria e magias ocultas, alquimia, astrologia, adivinhação e várias modalidades da magia. Cipriano viajou ao Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos, e aos 30 anos de idade, ele chegou na Babilônia para conhecer o ocultismo dos caldeus. E na Babilônia, ele conheceu a bruxa Évora, que ensinava a ele as magias babilônicas, e aprimorava as suas técnicas de premonição. Évora, com a idade avançada, morre, e deixa os seus manuscritos de magia para Cipriano dar continuidade às suas magias. A bruxa disse que os manuscritos foram de grande proveito, e falou que Cipriano seria o seu sucessor. Cipriano, ao receber esses manuscritos, se dedicou arduamente na magia para se tornar um grande bruxo, e logo alcançou um nível alto, e ficou conhecido e temido pelas suas terríveis magias. Por onde ele passava, causava grande temor. Foi quando em Antioquia, a bela e rica donzela Justina foi educada pelos seus pais nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Pralo, ela se converteu a Cristo, e dedicou a sua vida nas orações, se consagrando a Deus e preservando a sua virgindade. O seu pai Edésio e a sua mãe Cledonia se converteram a Cristo. Um jovem rico e ambicioso pelos seus bens chamado Aglaide se apaixonou por Justina. Os pais da donzela concederam-na por esposa a esse jovem, porém, Justina não aceitou casar-se com Aglaide. O jovem, para se vingar dela, recorreu ao feiticeiro Cipriano para fazer bruxaria para ela abandonar a fé e se entregar ao matrimônio. Cipriano fez magia para despertar a luxúria, ofereceu sacrifícios e várias obras malignas, mas não obteve resultado, porque Justina se defendia com as suas orações. Cipriano, desiludido com os seus feitiços, se revoltou contra o demônio que era o seu auxiliar, e influenciado por um amigo cristão chamado Eusébio, se converteu a Cristo. Cipriano queimou todos os seus manuscritos de feitiçaria e distribuiu os seus bens aos pobres. Cipriano queimou os seus manuscritos. Esse livro, que se chama São Cipriano, não foi ele quem escreveu, e não tem nada a ver com os seus manuscritos que foram queimados. Ele se converteu, não tinha como fazer um livro de bruxaria depois que se converteu. Ele morreu no dia 26 de setembro de 304, e o livro de São Cipriano, a sua primeira edição, foi feita no ano de 1845, ou seja, 1541 anos depois de sua morte. O imperador Diocleciano, ao saber da conversão de Cipriano, o perseguiu e capturou ele e a Justina, e forçou eles a negarem a fé, chicoteando Justina, e Cipriano foi chicoteado com pentes de ferro. Os dois não cederam, e estavam dispostos a morrerem por Cristo. Irritado, o imperador lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha em cera. Dentro da caldeira fervente, a unção transbordou em seus corpos. Eles não derretiam, e seus rostos não transpareciam nenhum sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que tinha sido discípulo de Cipriano, falou que as torturas não surtiam efeitos devido a alguma magia que seu ex-mestre lançou. Na tentativa de desafiar o seu ex-mestre, Cipriano ia elevar a própria moral. Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira quente. Seu corpo foi consumido pelo calor em segundos. O imperador Diocleciano ordenou a morte de Justina e Cipriano, que foram decapitados no dia 26 de setembro de 304. Eles foram mártires com outros cristãos. Os corpos deles ficaram expostos por 6 dias,
e depois os cristãos os recolheram e os levaram para Roma, e deixaram aos cuidados de uma senhora chamada Rufina, no Império de Constantino. Os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão, e a Igreja Católica o canonizou como São Cipriano, e a sua imagem é adorada pelos católicos, e Justina é a Santa Justina para a Igreja Católica. O livro de São Cipriano foi escrito por outra pessoa de nível muito alto na magia. Essa pessoa nunca se revelou, e disse que alguns feitiços que viu São Cipriano fazer foram passados para os seus discípulos até chegarem nela. Por isso os créditos do livro foram dados a São Cipriano. Enfim, independente dos feitiços que ele praticou, ele se converteu e está no céu, e não tem culpa se alguém está usando o livro que carrega o seu nome para fazer magia. O livro é para bruxos e bruxas, mas é vendido na internet para qualquer pessoa que não tem noção do que é magia negra. Pessoas que nunca praticaram magias e somente leram o livro se alimentando desse alimento infernal. Eu já orei por várias pessoas que apenas leram esse livro e não praticaram os rituais que ali estão. 2 adolescentes, ao comprarem esse livro, tiveram problemas espirituais. Uma moça ficou perturbada, começou a ter pesadelos, insônia e depressão, e um rapaz começou a ver vultos, e disse que um homem de capa preta aparecia em seu portão. Um homem disse que um espírito se materializou e parou ele na rua à noite, e falou do livro que ele estava lendo. Uma mulher disse que ouvia vozes em seu ouvido, dizendo para se matar ao terminar de ler o livro inteiro. Houve um caso de um idoso, que ao praticar um ritual desse livro sem nunca ter praticado magia em sua vida, ele amanheceu morto, teve parada respiratória e amanheceu roxo parecendo que alguém o enforcou. Um crente apologeta estudou esse livro para pregar contra as heresias que estão nele, e como não estava revestido espiritualmente, ele foi provado e se desviou. E teve uma mulher quase idosa que disse que leu e não aconteceu nada com ela. Não é com todos que manifestações espirituais acontecem, mas a vida dela está cheia de demônios. Quando se lê um livro desse, abre legalidade. É igual quando lemos a Bíblia, ficamos alimentados espiritualmente. Assim como a Bíblia é um livro poderoso e influencia quem a lê, esse livro tem poderes das trevas que irá influenciar a vida de quem lê. Falarei das inspirações das trevas. Eu já vi bruxas sendo inspiradas para escreverem livros de rituais, e quando o demônio as possui para escreverem os livros, revelando coisas ocultas de como abrirem portais do inferno para chamarem demônios. Tem demônios que mandam sacrificar um bode preto e faz um ritual, e depois arranca a pele do bode e faz a capa do livro. Esses livros que são feitos de couro de animais ritualizados, são poderosos para a magia. Tem livros que têm o mesmo perigo do livro de São Cipriano. A bruxa mestra um dia disse que um demônio se materializou em um homem, e se assentou na cadeira e escreveu um livro de bruxaria. A psicografia é a capacidade atribuída a certos médiuns de escreverem mensagens ditadas por espíritos. Chico Xavier ouvia os demônios falarem em seu ouvido, dizendo que era a pessoa que morreu. Ele ouvia e escrevia tudo o que era falado. Só estou falando o nome dele porque já morreu, e não tem como se escandalizar, até porque o que eu disser sobre ele não será nada se comparado com a dor que ele está sofrendo. Conheci uma bruxa em que o demônio de 5 centímetros entrava na cabeça dela e revelava coisas do mundo espiritual. Eu conheci outra bruxa que, quando foi escrever um livro, um demônio segurava a mão dela e controlava sua caneta escrevendo o livro usando a mão da bruxa. E no meio gospel também acontece isso. Tem muitas inspirações malignas quando alguém vai escrever uma música. O demônio toma a mente e coloca aquelas letras malignas camufladas de luz que ninguém consegue perceber. Tem muitos louvores que o cantor revela a ambição que está em seu coração. Quando fala de conquistas materiais, sonhos financeiros e exaltação que conseguiu com grande status. Outros louvores são de vingança contra o seu irmão. Provoca o crente que o magoou, não perdoa ele, tratando-o como se fosse o seu inimigo. Louvor que critica e joga indireta para o irmão, expressando um coração cheio de mágoa, tratando o próximo como se fosse o demônio que age em sua vida. E temos que colocar em nossa mente que o nosso inimigo é espiritual, e não carnal.
As nossas armas não podem ser carnais lutando contra o próximo que é de carne. As nossas armas são espirituais, para lutarmos contra os espíritos do mal. Qualquer louvor que trata o seu próximo como inimigo é do diabo, porque quem odeia a imagem e semelhança de Deus é Satanás. Todo louvor tem que ser cristocêntrico de adoração a Deus. Qualquer louvor que louva o material, o financeiro, ou que louva a mulher ou o homem não é de Deus. Qualquer louvor que o cantor se exalta por ter conseguido ficar rico, e humilha o seu irmão que era contra ele, não foi inspirado por Deus. E livros evangélicos também têm essas inspirações malignas. Os mesmos demônios que estão inspirando as bruxas para escreverem livros e comporem músicas, são os mesmos que estão inspirando os compositores e os escritores gospel. Falarei da Matrix, que é a prisão da modernidade. A Matrix já foi revelada em filmes, e só os cegos que não perceberam. A Matrix ela é conforto, e gera um sono profundo. Nesse mundo muitas igrejas estão dormindo, e não querem acordar. É por isso que existe um comodismo, tudo é normal. O diabo não está trabalhando, aquilo não é pecado, é uma cultura, tudo é usos e costume. O diabo não está ligado a essas coisas. Já somos vitoriosos. A igreja dormiu, e não acorda para enxergar o mal. Quem está dormindo não pode ver o mal que está em sua volta. Ou você fica acordado vigilante ou dorme. Mateus 26, verso 36 ao 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pede para os seus discípulos vigiarem. Está dizendo: não durmam, e continuem acordados para ficarem vigiando. Mateus 26, verso 40 e 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que acontece hoje é que a igreja não está ligada no mundo espiritual, e caiu em um sono profundo. No filme Matrix, as pessoas conectam as suas mentes nos computadores e dormem, ficando presas dentro do computador que é a Matrix, e tudo dentro do computador é digital e moderno, simbolizando os dias de hoje, que é a era da tecnologia que oferece conforto. Até para pagar contas não precisa ir até o banco, e usa o aplicativo. Esse comodismo da igreja é porque não tem dificuldades, e a tranquilidade do povo de Deus fizeram com que caíssem em um sono profundo. A igreja comeu a maçã envenenada de Satanás, e caiu no sono da morte espiritual. Já perceberam que quando uma pessoa está com sono pesado, parece que está morta? Você balança a pessoa para lá e para cá e não acorda. É o que acontece hoje. Os espirituais que estão acordados balançam a igreja dizendo: acordem, vocês precisam vigiar, os lobos infernais estão ao derredor querendo tragar vocês. A igreja é sacudida com as revelações e não acordam. Balançamos os irmãos para lá e para cá e não acordam, e continuam duvidando, não creem, zombam e até criticam. As revelações chegam até os ouvidos e ficam até a porta e não entram. As portas dos ouvidos estão fechadas com comichões. Querem continuar presos na Matrix cheia de ilusão que prende as pessoas. A Matrix é uma realidade falsa desse mundo, que mostra um caminho irreal. As delícias desse mundo parecem um paraíso onde todos bebem e dançam pensando que estão felizes. A Matrix é esse mundo onde todas as pessoas estão dormindo, e não podem ver o que está acontecendo em oculto. Até esqueceram que Jesus está voltando. Na Matrix, as pessoas continuam presas e praticando os mesmos pecados. Não existe livre-arbítrio para eles, porque praticam as mesmas coisas para saciarem as suas carnes e não conseguem parar. Todos os domingos assistem futebol, e todos os sábados saem para os bailes na madrugada. Todos os finais de semana, fazem aquela churrascada com cervejas. As suas vidas é um ciclo de pecados e prisões. Vocês caminham em círculos e passam pelas mesmas coisas.
As suas rotinas não mudam. Parem de caminhar em círculos, e andem em linha reta para viverem a novidade de Deus por cada lugar que passarem. Outros estão viciados em games e seriados. Não vivem mais as suas vidas e vivem dentro dos games e seriados. As suas almas estão presas dentro das tecnologias. Vocês vivem no mundo virtual e estão presos. Outros são viciados em redes sociais só conversando. Pedro lançou a rede no mar e pescou muitos peixes. Jesus disse: Pedro, te farei pescador de homens, e lançará a rede do evangelho e ganhará muitos. O diabo ouviu isso e disse: Irei também construir uma rede, e vou lançar ela e pescar muitas almas. O diabo fez uma rede também chamada de rede social. Esses robôs que se chamam celular, tablet, computador, televisão e notebooks estão controlando as pessoas. Os homens criaram esses robôs para eles controlarem, e aconteceu ao contrário. As criações tecnológicas é que estão controlando os seus criadores. Satanás inspirou os seus agentes para fazerem os filmes Exterminador do Futuro e Transformers. Nesses filmes as máquinas dominam a Terra, exterminam a humanidade e destroem o planeta. A tecnologia na parte financeira ajudou muito, e abriu espaço para postar testemunhos iguais aos meus, mas espiritualmente, a tecnologia vem destruindo a vida espiritual de muitos, prendendo, viciando e contaminando com a imoralidade. Os robôs que matam nesses filmes, significa que a tecnologia vem matando muitos espiritualmente. A destruição que os robôs fazem na Terra, significa que está destruindo uma cultura de bons costumes para colocar a cultura do cinema, a cultura maçônica, a cultura da nova era e todos os tipos de costumes satânicos. As mídias estão nas mãos dos satanistas bilionários e trilionários para mudarem o comportamento das pessoas. A igreja tem que acordar. Falarei do exibicionismo dos crentes nas redes sociais. Tem crentes que gostam de fazer provocações a outros irmãos nas redes sociais, porque gostam de contendas. Mulheres crentes que gostam de postar fotos no Facebook e escrevem a sua vida toda nas redes sociais, e até postam os lugares que viajam. Revelam toda a sua vida na rede social falando o que fizeram, e os agentes de Satanás sabem de tudo, e vão usar isso para destruírem os seus casamentos. Mulheres que falam que são solteiras e moram em tal lugar. Todas essas informações são essenciais para o inimigo lhe encontrar. Mulheres que se orgulham em dizer que são casadas, e postam as fotos dos seus esposos no Facebook, e as pombas giras estão de olho para roubarem aquilo que Deus lhe deu, e destruírem o seu casamento. Crentes que postam fotos nas redes sociais de casas grandes, carros do ano e de lindos apartamentos despertam muitas invejas. Tem muitos bruxos nas redes sociais que não conhecem a pessoa, mas através de um perfil do Facebook, podem destruir uma vida ou matá-la por sentir inveja. Mulheres crentes que postam fotos exibindo seus corpos com roupas apertadas no Instagram, fazendo muitos homens sentirem desejos e pecarem vendo as suas fotos. Vocês serão julgadas por cada foto que postaram nas redes sociais. Alguns crentes não concordam quando eu falo das redes sociais, porque usam elas para se promoverem. Antigamente, as mulheres para postarem as suas fotos nuas posavam para Playboy, eram as coelhinhas e recebiam por mostrarem o corpo. Nada era de graça. Hoje, o Facebook assumiu o lugar das revistas Playboy e até de vídeos eróticos que só viam em filmes. No Facebook, as mulheres postam suas fotos mostrando o corpo igual ao da revista Playboy. O Facebook não paga pelas postagens não, tudo que fazem lá é de graça. É uma rede que se um feiticeiro pegar uma foto de alguém, consegue destruir e até matar a pessoa. E tem os psicopatas que pegam o endereço de uma mulher, e conseguem localizar para fazer maldades. E os golpistas que tentam extorquir dinheiro das pessoas, e as masturbações dos adolescentes e dos jovens solteiros ao verem mulheres mostrando seus corpos nas redes sociais. Nem precisam assistir filmes pornográficos porque estão nas redes sociais. As redes sociais contribuem mais para o mal do que para o bem. O Facebook está pior do que a televisão, mas hoje as televisões smarts estão ligadas com a internet e com o Facebook. O inimigo conseguiu unir as duas armas de destruição em uma só, porque a televisão estava perdendo audiência para a internet. O diabo uniu os dois em um só.
O meu filho me mostrou irmãs da igreja postando fotos e se exibindo no Facebook com roupas apertadas e fazendo poses de modelo, outras tirando fotos dos seios com decotes e outras cruzando as pernas, e tiravam as fotos das pernas e postavam no Facebook. Mulheres dessa maneira não são valentes iguais a Débora da Bíblia, e não têm condições de se salvarem, por agirem iguais meretrizes nessa Babilônia eletrônica que é a rede social. Mulheres que representam um círculo de oração da igreja e até pregam no altar. A Matrix desse mundo cegou elas, não sabem das suas verdadeiras identidades, não sabem se são cristãs ou se pertencem a esse mundo, e ainda acreditam que são mulheres de Deus. Isso só pode ser o sono da Matrix que está causando esse delírio. Uma pessoa dormindo pode falar coisas que ao acordar não sabe nem o que falou. Tem muitos casos de pessoas que falam dormindo, e espiritualmente tem pessoas que falam por falar, e pecam e não sabem dizer se pecou. Tem pessoas que postam fotos sensuais nas redes sociais e falam: eu sou mulher de Deus e sou salva. Não sabe o que está dizendo. Lucas 23 verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pessoas que praticam o pecado e falam que são de Deus, estão falando dormindo espiritualmente, estão em um sono profundo e precisam se despertar, porque o tempo está passando. Quando o relógio despertar à meia-noite, não adianta a noiva acordar e correr para se arrumar, vestindo a roupa de noiva para cobrir a sua nudez. Já era para estar vestida de noiva esperando o dia das bodas e acordada, e vigilante para não precisar se arrumar para o encontro. A minha família acordou do sono. A minha filha se converteu no mesmo ano do meu filho. A minha filha sonhou com 2 caminhos, um escuro e o outro iluminado com uma luz forte, e uma voz disse: escolha um desses caminhos. A minha filha acordou e falou do seu sonho, e entregou a sua vida a Jesus, e até hoje é um exemplo de mulher de Deus. O meu filho se converteu no mesmo ano. Um vaso falou comigo que Deus iria trazer ele de volta para o caminho de Jesus. O meu filho era desviado, e Deus usou outro vaso e reafirmou as promessas e disse: aguarde que irei trazer ele de volta. Seu filho não é para a perdição. Porque quando ele era crente, os próprios crentes começaram a criticar ele, e mesmo fraco com as pedradas ele disse assim: se eu estou em pecado igual esses irmãos estão dizendo, eu imploro, Senhor, não me deixe ir ao inferno. Depois ele saiu da igreja e esqueceu desse pedido, mas Deus não esqueceu e anotou essas palavras, e ali determinou a sua salvação. Deus não esqueceu das promessas dos seus filhos e irmãs. Vocês que oram para os seus filhos se libertarem, Deus irá cumprir o que disse. O meu filho, depois de Deus ter usado um vaso, visitou uma igreja, e nesse dia se reconciliou e está firme até hoje. Nessa primeira igreja onde se reconciliou, ele ficou congregando, e quase se desviou no começo da sua reconciliação. O motivo foram as moças do grupo que assediaram ele. Na igreja tinha muito joio, e quando alguém é ungido passará por provações e perseguições lá dentro. A luz não combina com as trevas. O meu filho teve que sair de lá e procurar outra igreja para congregar. Meu esposo era o mais rebelde, e Deus usou um vaso e disse: o seu tempo está acabando. Se não entregar a sua vida, irá morrer, e o inferno lhe espera. Se queres que os anos de sua vida acrescentem, aceite como seu Salvador o dono da vida, que pode prolongar a sua vida. Ele tem a chave da morte e pode lhe entregar a ela. Ele tem a chave do inferno e pode abrir uma porta para você entrar. O meu esposo, furioso com o vaso que Deus usou para o confrontar, continuou em seu pecado, bebendo nos bares e jogando sinuca. Meses depois ele sentiu uma dor forte no estômago e foi ao hospital. Ele fez os exames, e o médico disse que ele estava com um câncer no estômago e que já tinha evoluído, e se não fizesse uma quimioterapia ou outro procedimento para matar o câncer, ele iria morrer. O doutor disse que ele teria que esperar uma vaga para fazer esse tratamento, porque tinha muitas pessoas na frente dele para fazerem o tratamento, e o doutor foi sincero. Ele disse que poderia não dar tempo por causa da demora. O meu esposo, assustado, perguntou para mim: o que fazer? Eu disse a ele: o senhor foi avisado, a morte ou a vida, e preferiu escolher a morte. O meu esposo, com muito temor, disse: eu não quero morrer.
Eu disse, se não quisesse morrer, teria aceitado a vida. Infelizmente continuou indo para os bares aceitando a morte. E o meu esposo disse, eu quero a vida, não quero morrer. Eu aceito o seu Jesus. Ele me venceu e ganhou a minha alma. Vou servir a ele de verdade, não apenas da boca para fora. E o meu esposo começou a ir comigo para a igreja e resolveu fazer de novo a tomografia. E fez os exames particular para sair os resultados mais rápido. E nos exames, deram que não havia nenhum câncer. O meu esposo foi curado. O próprio Deus permitiu aquele câncer para dizer que não estava brincando, quando mandou ele escolher entre a vida ou a morte. E como ele voltou atrás e se converteu, Deus tirou o câncer que iria levá-lo à morte. Eles se despertaram e saíram do sono espiritual desse mundo. Falarei de como vencer dentro do seio familiar. Não fique falando a vida de pecado para as pessoas que nem são cristãs. Eles vão zombar de vocês dizendo, vão para a igreja todos os dias, e a vida dos filhos estão na destruição. Cadê o Deus deles? Quando os curiosos vizinhos que gostam de espalhar mexericos perguntavam dos meus filhos, eu dizia, eles estão bem. E na verdade a vida dos meus filhos não estavam bem por estarem no mundo sofrendo. Tem irmã que o filho está na droga e sai falando para o bairro inteiro, ninguém vai libertar o seu filho, e a senhora sabe muito bem quem é o libertador. Tem cristãos que escandalizam a sua própria família, ao falarem que o seu marido bebe e está desempregado. Fala que a sua filha chega à meia-noite dos bailes e que o filho está nas drogas. Quem vai libertar a sua família é Jesus, só para ele é que tem que falar. Tem mães que xingam o seu filho com vários nomes terríveis. Isso irá trazer maldição na vida do seu filho, a vida de uma criança ou de um jovem que está começando a viver. Eles não têm entendimento do mundo espiritual e não são revestidos com as armaduras de Deus, e toda a palavra de maldição que os pais lançam na vida dos filhos acabam acertando, e os estados de suas vidas ficam piores, a não ser que os seus filhos estejam revestidos das armaduras de Deus. Mas é difícil uma criança ou um jovem serem revestidos das armaduras de Deus, pelas suas poucas idades. Eles não têm nem conhecimento de vida, como vai ter da vida espiritual. São poucos os que têm esse revestimento. A criança ou um adolescente tem que ser escolhido mesmo, e buscar a Deus todos os dias. Os pais não podem xingar os seus filhos, porque são palavras de maldição, e nem a esposa xingar o marido e nem o marido xingar a sua esposa. Teve um irmão que se desviou e voltou a beber. A sua esposa continuou firme, mas xingava ele e orava depois. Um dia ela chegou a mim, e disse o porquê o esposo dela continuava com o coração duro e não voltava para a igreja. Eu disse que eram as palavras de maldição que ela lançava sobre ele. Ela orava e quebrava as maldições, mas depois ela mesma lançava essas palavras e orava e quebrava, e depois lançava de novo, e ficava aquele círculo de maldição que quebrava e retornava, e era sempre isso. Não se ganha uma alma jogando com as mesmas armas dela. Se o ímpio quer discutir, brigar e xingar, e o crente aceita essa guerra da carne se rebaixando ao nível, e começa a xingar e a discutir, nunca irá vencer. As armas do crente têm que ser espirituais, não usar as armas da carne que o mundo usa. Um dia eu vi dois irmãos discutindo, um pentecostal e um tradicional, e um rebaixava a doutrina do outro e zombavam da crença um do outro. E sabe quem ganhou o debate? Ninguém. Os dois perderam, mas existe um ganhador desse meio, o demônio da crítica que fica do lado dos irmãos vendo a discussão, e ainda batendo palmas. Eu, quando era uma bruxa, o demônio me disse que ria e zombava da cara desses irmãos que entram em porfias. Falarei de como derrotar os seus perseguidores carnais com as armas espirituais. Um irmão apareceu no portão, e queria me confrontar com palavras. Um calvinista que me desafiou para um debate. Ele não gostava de mim e sempre falava mal de mim. E nesse dia, ao chegar no meu portão, eu olhei para a cara dele e disse: eu não o quero derrotar, mas o demônio que está na sua vida, em uma semana ele cai. Vou derrubar ele com as minhas orações e jejuns. Ele não irá mais controlar a sua boca para debate e disputa. Esse vício que a sua boca tem, irá ser liberto. Fiz uma semana de oração e jejum, 12 horas de jejuns. E quando encontrei esse irmão, ao olhar para mim,
O seu rosto já não transparecia aquele ódio e ira de antigamente, e aquele irmão com a voz mansa me pediu perdão arrependido de ter me insultado, e ali o Senhor me revelou que afastou o demônio da porfia e o irmão estava livre. Quando alguém é liberto de um demônio, a gente consegue ver que houve uma mudança. A pessoa não é mais controlada e nem influenciada. Esse negócio de eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou calvinista, eu sou luterano, tudo isso é divisão. Jesus não veio criar correntes diferentes de seguidores. Jesus veio e criou um caminho só que se chama Ele. Não criou várias placas para quando chegar no céu, criar um lugar para a Assembleia, outro lugar para Deus é amor, um lugar para Batista. Jesus criou um só lugar para todos. Não há divisão. O lugar preparado para a igreja é grande para receber multidões de crentes, mas não há divisão. A igreja é uma só, a noiva é uma só, o povo de Deus é um só. Outro crente foi na campanha do lar de meu esposo. Nesse dia, ele estava em jejum e oração para fazer o culto no lar. O irmão que não gostava dele foi nesse dia para o confrontar. Quando meu esposo disse: "Alguém tem alguma bênção para falar?", o irmão levantou a mão para escandalizar o meu esposo na frente das pessoas. Quando o irmão olhou no fundo dos olhos do meu esposo, o demônio se manifestou e disse que odiava o meu esposo. E quando meu esposo expulsou aquele demônio, o homem falou tudo, que não gostava do meu esposo e não sabia o porquê, e disse que acreditava que o meu esposo era um homem de Deus, porque ao olhar para os olhos dele, viu duas bolas de fogo. Teve uma irmã que foi na minha casa e começou a reclamar da liderança do seu pastor. Ela queria que eu concordasse com ela. Eu ficava calada e não falava nada, e não concordava quando ela me pedia uma opinião. Não quis alimentar o seu ego e não dar créditos ao demônio da porfia que estava ali. A irmã estava dando crédito, mas eu não quis dar para não fortalecer a força desse demônio. Eu disse para a irmã: "Tenha misericórdia do seu pastor que sofre para apacentar aquele rebanho rebelde. Ele está sobrecarregado, irmã. Não critique se ele está errando em não conseguir ter uma boa liderança. A irmã quer ver ele liderando a igreja sem cometer erros. Então ore para Deus dar forças a ele." E a irmã concordou comigo. Se a igreja, quando ouvisse os erros e orasse para Deus dar forças, as coisas seriam espirituais porque Deus iria levantar. A igreja vê o irmão cair, jogam pedras e não ajudam. Vê alguém pecar e espalham o pecado da pessoa escandalizando o pecador. E se ajudasse o irmão ao invés de espalhar os seus pecados, com certeza ele iria se levantar. A igreja tem que parar de guerrear entre eles mesmos, e direcionar o foco de suas guerras para os inimigos espirituais. É tanto mexerico que fazem entre eles que não agradam a Deus. Falarei do discernimento sobre todas as coisas da terra. Tudo na nossa vida temos que usar o discernimento das coisas. Ter discernimento sobre as escolhas de amizade. Ter discernimento sobre com quem irá se casar para não sofrer e terminar em divórcio. Ter discernimento ao escolher uma igreja para congregar. Igrejas são apenas templos, e os seus nomes denominacionais são apenas placas que não salvam ninguém. Mas terá que escolher um desses corpos de Cristo para congregar. O que irá lhe salvar é a sua vida que leva diante de Deus. Mas a escolha de uma igreja espiritual pode lhe ajudar na caminhada e fortalecer a sua fé, e auxiliar o seu crescimento espiritual, diferente de congregar em uma igreja da carne, que pode atrapalhar a sua caminhada incentivando a prática do pecado, ensinando doutrinas humanas que nada acrescenta, e pode retardar o seu crescimento espiritual, e ainda atrasar o chamado que Deus tem em sua vida, a sua vocação para aquele cargo que Deus o quer usar e levantar a sua vida, pode não se cumprir. Tem ministério que impede o obreiro de ser aquilo que Deus almejou para ele. Tenha discernimento na hora de escolher um emprego. Tem emprego que irá tirar você dos cultos à noite, ou fazer você viajar muito ficando longe da sua esposa. A maioria das traições são por causa do tempo que um casal fica longe do outro. Tem emprego que irá lhe tirar da obra de Deus. E o que é mais importante, ajuntar tesouro no céu ou na terra. Tem irmãos que falam assim: o homem viverá do suor do seu rosto. Mas também, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu confirmo que o homem deve trabalhar, mas acredito também
que se Deus quer os seus servos trabalhando para Ele em sua obra, Ele irá abrir as portas em um horário que não atrapalhe a obra. Deus pode abrir a porta em uma empresa que não manda viajar para lugares longe. Deus coloca em uma empresa que não irá impedir que o missionário faça a obra e viaje. E para quem deseja fazer uma faculdade e estudar à noite, o meu filho fez a dele online sem precisar sair de casa. O meu esposo, quando percebeu que a empresa iria atrapalhar a sua vocação ministerial, ele decidiu trabalhar por conta própria, e assim conseguiu ter o seu tempo livre para Deus. Tenha discernimento quando for ler alguma coisa. Tem irmãos que perdem o tempo deles lendo jornais e revistas políticas, ao invés de lerem a Bíblia. Tem jovens que ficam lendo mangás, HQs, gibis, revistas de desenhos e perdem o tempo deles. Tem irmãs que ficam vendo roupas de moda em revistas, nas redes sociais e o dia inteiro nesses grupos, mas não ficam 30 minutos orando na presença de Deus. Temos que ter discernimento sobre todas as coisas, e selecionar tudo o que é bom do ruim, sempre escolher tudo o que for útil e agradável, e que irá acrescentar em sua vida. Tem pessoas que pensam que só existe o discernimento de espírito. Tem discernimento para todos os tipos de coisas na vida, que é selecionar tudo o que é bom para a sua vida. Vou encerrar esse vídeo e continuar no outro.